Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Eu quero iniciar a ministração desta noite, irmãos, apelando um pouquinho pelo conhecimento bíblico de vocês, através de modelo de conduta entre irmãos de sangue na Bíblia. A Bíblia nos mostra uma série de exemplos, não é? De personagens, como também de irmandade. O comportamento, a conduta, as atitudes que um tem, o outro não, enfim. Modelos que nós poderemos chamar de compromisso, disciplina e a sujeição de cada um. E olhando para esses comportamentos, né, para que a gente também se focalize dentro desse contexto. Nós, já no início do livro de Gênesis, nós somos deparados com a história de dois irmãos, Caim e Abel, que diz a palavra que cada um apresentou para o Senhor um tipo de oferta. Uma agradou ao Senhor, a outra não agradou ao Senhor. Nós também vemos a história de Esaú e Jacó, que pelo imediatismo de um, ele acabou perdendo a primogenitura, ou seja, a condição de ser o primeiro na casa do pai. Nós vemos também a história de José e seus irmãos, onde que os irmãos, por ciúme, não é, da aproximação do pai para com José, venderam ele como escravo. E o resto da história nós sabemos, não é? Ele se tornou o braço direito de Faraó, não é? Enfim. Algumas parábolas que também narram o comportamento de filho, a exemplo do filho pródigo, porque às vezes a gente focaliza só no filho pródigo, mas esquece que o filho mais velho ficou do lado do pai, né? Enquanto um foi para o mundo, o outro permaneceu ali do lado do pai. São dois irmãos com dois tipos de atitude, dois tipos de comportamento. Nós vemos também a parábola dos filhos do viticultor, aquele que tinha uma vinha, não é? E que falou para o filho: filho, eu preciso de você na vinha. O primeiro disse que ia e não foi, e o segundo disse que não ia e foi. É claro que todos esses ensinamentos, o foco principal é Jesus, é o Espírito Santo, não é? É a palavra de Deus focalizando o nosso Deus e Pai, mostrando exatamente o nosso comportamento com relação ao nosso Deus e Pai. Amém? E eu quero pensar com vocês essa noite, olhando para a conduta, não é? Nossa, observando o nosso comportamento através da história de duas irmãs. Abra a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38. Lucas 10, versos 38 ao 42. É uma pequena história. Se formos analisar, né? 5 versos apenas, mas de grande profundidade para mim e para você. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã chamava Maria. Sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra.
Marta, porém, estava atarefada com muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Glória a Deus. Abaixe a fronte de vocês, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai eterno, Deus de revelação, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, revele-nos, Senhor, tudo aquilo que nós poderemos aprender com relação à história dessas duas irmãs, com relação à conduta dessas duas irmãs. Queremos sair dessa noite, Pai, convencidos de que o que lhe agrada é o que nós pedimos e já te agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema: a diferença entre ser a igreja ativa e a igreja contemplativa de Jesus. É claro, irmãos, que em nenhum instante nós queremos fazer o texto de pretexto, ao contrário, mas eu gostaria que a todos os instantes você olhasse para a sua conduta, olhasse para o seu comportamento, não é? Observando que Jesus está nos observando em tudo daquilo que nós estamos fazendo. Olhe para essa atitude e o comportamento focado exatamente, não é, na história dessas duas irmãs. Nós temos procurado ensinar nessa nossa comunidade aqui na MVC a sermos contemplativos mais e mais, cada vez mais e mais sermos contemplativos, para que nós possamos olhar todas as coisas que nos acontecem, ou seja, espiritualizar todas as causas da nossa existência. Contemplar é aquilo que eu já falei para vocês inúmeras vezes, mas é importante enfatizar novamente, não é? Que é olhar com os olhos do coração, é olhar com a própria alma. Contemplar é diferente de uma olhada, não é, mundana. Ao contrário, é olhar com os nossos olhos espirituais, é olhar com esse homem espiritual que já atua em cada um de nós. Amém? Nós também buscamos aqui, não é, apresentar para vocês a todo momento que nós devemos diferenciar valores temporários de valor eterno. Ou seja, muitas coisas que nós estamos dando valor hoje quebra, enferruja, acaba. Ao passo que, se nós observarmos com os olhos contemplativos, nós veremos as coisas do alto, consequentemente, nós veremos as coisas eternas, porque a própria palavra diz, é eterna, ela dura, e dura para sempre. E a gente tem colocado, não é, às vezes, de uma maneira até idólatra, um determinado valor nas coisas que vão enferrujar, vão quebrar e vão acabar. E no que diz a palavra, buscai, pois, em primeiro lugar,
o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em meio a tantos afazeres, irmãos, como nós deixamos de contemplar as coisas que esse Jesus, que já foi declarado aqui, que tem um nome acima de todo o nome, que é para Ele, né, que foram feitas todas as coisas. Veio dele e volta para Ele todas as coisas. E os nossos afazeres, as nossas atribuições mundanas, podemos dizer assim, afasta, não é, de nós termos essa contemplação mais e mais e mais naquele que realmente é digno de toda honra e toda glória. Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. A festa hoje é para Ele. O culto é para Ele. Glória a Deus, glória a Deus. O que tem sido importante para você? O que tem sido urgente para você? O que tem sido prioritário para você? Eu gostaria que, durante todo esse culto que nós estamos prestando, em reverência, em gratidão, essa homenagem que nós estamos prestando ao único digno, que vocês olhassem exatamente para essas três características, não é? O que é importante para você? O que é urgente para você? E o que é prioritário para você? Embora parecem palavras iguais, com sentidos iguais, mas não são. Irmãos, a vida é feita de escolhas. E quantas escolhas nós fazemos errado? Basta olharmos para a nossa vida, quantas coisas que a gente escolheu errado já, não é? Até aqui. Mas glória a Deus, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ele tem, né, nos mostrado o verdadeiro caminho. Através do Espírito Santo, nós somos apresentados para esse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida a todos os instantes. Nós temos tempo de se recobrar dos nossos erros e voltar para aquele que realmente interessa. Amém? Quantas são as maldições que nós escolhemos? E uma vez que nós escolhemos as maldições, nós estamos postergando, ou seja, adiando, antecipando, deixando cada vez mais longe as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Escolhas erradas produzem resultados errados. Faz agora uma análise da sua consciência. Quando você escolheu uma coisa errada, qual foi o resultado? Eu tiro por mim, quanta perda de coisas nesse mundo, quantas coisas eu deixei de ter, inclusive nesse mundo, por ter feito a escolha errada. Eu tinha e perdi. Quantas oportunidades eu tive de conhecer esse Jesus que eu conheço antes do tempo que eu conheci, através de escolhas erradas, através de colocar a minha atenção naquilo que era temporal, que é temporal, que vai passar. Passarão todas as coisas, passarão até as nossas vontades. Escolhas erradas resultam em arrependimento e frustração. Escolhas erradas poderão gerar morte e morte eterna. Amém? O contexto que nós estamos pensando nessa noite, estudando nessa noite, esse capítulo 10 do Evangelho de Lucas, ele escreve: a missão dos 70
dos versos 1 ao verso 12. Na verdade, é a missão dos 72, porque Jesus comissionou 72 discípulos para que eles fossem e adentrassem as cidades por onde ele já havia passado, promovendo uma série de milagres, que eles continuassem apresentando o reino celestial, apresentassem o evangelho de Cristo Jesus. Amém? Dos versos 13 a 16 desse capítulo, Lucas escreve os ais relacionados às cidades impenitentes, ou seja, as cidades que ainda que viram muitos prodígios e maravilhas do Senhor Jesus. Ele fazia o coxo andar, ele faz o coxo andar, o cego enxergar, ele expulsava demônios. E, no entanto, nesses lugares não houve nenhum arrependimento. Lucas cita aqui os ais, das cidades aonde que enxergaram tudo isso, ai das pessoas que estão vendo tudo isso e não se arrependem, não mudam a sua trajetória de vida. Nos versos 17 a 20 desse capítulo 10 de Lucas, ele escreve o regresso dos 70. Em outras palavras, exatamente isso que nós já ouvimos na primeira parte do culto, porque eles ficaram impressionados com o nome de Jesus. O que o nome de Jesus causava nas pessoas? Ao ouvir o nome de Jesus, os demônios saem correndo. Dos versos 21 a 24, Lucas nos apresenta Jesus, o Salvador dos humildes. Humildes, eu já falei que não é aquele que anda de chinelo de dedo. Humilde é aquele que realmente traz isso dentro do seu coração, da sua alma. Esse que tem um coração contrito, esse que se arrependeu dos seus maus feitos, esse que tem olhado para aquilo que realmente tem que ser olhado. Jesus, Jesus, Jesus. E dos versos 25 a 37, ele nos apresenta a parábola do bom samaritano, neste capítulo 10, para que realmente a gente identifique quem é um misericordioso. Quem é um misericordioso? Dentre todos os exemplos que ele nos apresenta. E dos versos 38 a 42, Lucas narra essa história, que foi a hospedagem de Marta e sua irmã deram para o Senhor Jesus. Eu quero também, irmãos, que vocês olhem como se vocês estivessem hospedando Jesus na casa de vocês, observando aquelas 3 situações: o que é importante, o que é urgente, o que é prioritário. Veja todos os instantes você hospedando Jesus na tua casa. Amém? A Bíblia nos mostra que Marta e Maria, irmã de Lázaro, eram amigas de Jesus. Conforme escreve João, no capítulo 11, do verso 1 ao 57, onde que ele está ali descrevendo a ressurreição de Lázaro, apresentando exatamente qual era o grau de relacionamento que Jesus mantinha com essa família, com essas 2 irmãs e esse irmão, como ele amava essa família. Também no capítulo 12 de João, dos versos 1 a 8, Jesus, ungido por Maria em Betânia, na presença dos seus irmãos Lázaro e Martas e seus discípulos. Essa história, irmãos, só é descrita no Evangelho de Lucas. Se nós olharmos todos os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos, os que parecidamente escrevem, a maior parte dos versos escritos em Mateus, em Marcos, também é escrito em Lucas, mas nessa história, esta história só aparece exatamente nesse evangelho. Betânia
era um povoado que ficava a apenas 4 quilômetros da cidade de Jerusalém. E o que faz com que nós possamos imaginar, tudo leva a crer, tudo indica que era um lugar onde que Jesus já se hospedava com uma determinada frequência. Sempre quando ele ia cumprir os ritos, não é, da lei mosaica em Jerusalém, todas aquelas festas que os judeus eles tinham que peregrinar conforme a lei mosaica até Jerusalém para participar dessas festas, Jesus passava por esse povoado, tanto na ida quanto na volta, e consequentemente, não é, ele parava ali. O nome Marta no aramaico significa senhora, que é o equivalente ao grego como Kyria. Interessante, irmãos, que nós não conseguimos deixar de observar a natureza humana de Jesus nessa passagem, nessa história. Vejam vocês, nessas viagens, o que nós podemos observar é que Jesus, ele buscava descanso nessa casa. Consegue ver Jesus atendendo toda aquela multidão que chegava até a ele? Consegue ver o cansaço dele? E ele parava, não é? Depois de cumprir exatamente, não é, esses ritos da lei mosaica, que essas festas, todos os judeus tinham que ir até Jerusalém, participar dessas festas. Ele pegava, no retorno, ele aceitava a hospedagem dessa família para descansar. Só para que vocês tenham noção, um homem nessa época não podia ficar de hipótese nenhuma na casa de uma mulher desconhecida. E a palavra diz que estavam ali as duas irmãs. Lázaro não estava. Mulheres, elas não tinham nenhum reconhecimento. Nenhum. As mulheres até Jesus Cristo não tinham nenhuma notoriedade. Ao contrário, ficavam sempre para trás. Crianças e mulheres não tinham reconhecimento nenhum. Eram maltratadas, eram colocadas de lado até Jesus. Por isso que a mulher tem que orar em dobro para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Para os judeus, mulheres não podiam ser ensinadas, porque elas eram um ser inútil, não sabiam e não iriam compreender nada do ensinamento. O que nós observamos aqui é olhar para esse Jesus mais uma vez, quebrando todos esses paradigmas, ou seja, essas tradições existentes ali no judaísmo. O fato dele permanecer ali na casa com duas irmãs, contrariava exatamente todo o povo daquela raça judia, né? Judaica, mas ao mesmo tempo nos apresenta a pureza de coração de Jesus. Ele estava ali sem malícia, absolutamente, né? Nenhuma malícia, ao contrário. Ele estava ali num descanso, ele estava ali semeando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E é interessante que quando eu estava escrevendo essa palavra, Deus, Ele me mostrou isso. Eu estou falando uma coisa bem para o meu achômetro, ponto. Uma conjectura. Pelo fato de ser judeu, os outros todos evangelistas, eles não escreveram essa história. Primeiro, para não dar tanta notoriedade para a mulher. E segundo, para não entrar nesse campo, não é, de que Jesus ficou a sós com ela. Conjectura. Mas para analisar.
se os principais acontecimentos com o Senhor Jesus foram também narrados pelos sinóticos, por Mateus e por Marcos, e somente Lucas, que não é de nacionalidade judaica, ao contrário, Lucas era um médico grego, ele escreve essa história. Eu consigo ver Jesus saindo dessa situação e chegando para Lucas e contando, não é? Eu consigo ver Jesus contando isso para Lucas, porque ele escreveu. Lucas não estava lá. Quem que estava lá? Era Jesus e as duas mulheres. Os outros não escreveram. Lucas escreveu. Eu consigo ver Lucas dentre os 72 discípulos do Senhor Jesus, não os 12, mas dos 72, também como consigo ver Barnabé inserido nos 72, Paulo já rondando ali do lado, ainda como fariseu dos fariseus, mas observando todo esse movimento. Ao estudarmos essa passagem de Lucas, do capítulo 10, do verso 38 a 42, observamos que Jesus espera, o que Jesus espera de cada um de nós. Ou seja, irmãos, em sermos uma igreja contemplativa, de sermos um discípulo contemplativo, um cristão contemplativo, e não necessariamente um cristão ativo para Ele. Ao meditarmos nesta história, recebemos de Jesus admoestações necessárias para uma verdadeira, recebemos admoestações necessárias para sermos a sua verdadeira igreja. Primeira admoestação: devemos nos sentar sempre aos pés de Jesus para lhe adorar, contemplar e dele aprender. Verso 38 e 39. Irmãos, a adoração é o centro de tudo que somos e fazemos na vida cristã. Adorar, nós temos que entender que a adoração é reconhecer quem verdadeiramente é o Senhor, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Adorar é reconhecer os seus atributos, aquilo que os qualificam: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando adoramos, nós entronizamos Ele na nossa vida. Quando adoramos, nós reconhecemos o seu poderio e a sua majestade. Conforme diz a palavra, mas virá o tempo, e esse tempo já chegou. A plenitude dos tempos, irmãos, a plenitude dos tempos é a primeira vinda do Senhor Jesus. Ele já veio, Ele já fez tudo por nós. Ele, sofreu por nós, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós e Ele já está voltando. Dessa vez para nos levar junto com Ele. Mas virá um tempo, esse tempo já chegou, Jesus já veio. Nós não temos mais que esperar. Nós temos que contemplar essa vinda dele. Observar os seus feitos, fazer memória dos seus feitos todos os dias da nossa vida, não necessariamente em 30 dias, ao celebrarmos a Santa Ceia. Nós temos que fazer uma celebração de Santa Ceia, de participar com o Senhor Jesus nos seus feitos a todos os instantes da nossa vida, porque só assim nós vamos morrer com a nossa vontade e ressuscitar com a vontade dele, espiritualizando as causas da nossa existência. Mas virá um tempo, e esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós não podemos chegar diante desse Deus com hipocrisia. Nós não podemos chegar diante desse Deus
com falácia. Ele sabe de todas as coisas. Nós temos que ser a verdade, porque Ele é a verdade. Nós temos que estabelecer um relacionamento verdadeiro com Ele, e não hipócrita, não com máscaras, pois são esses adoradores que o Pai o procura. João capítulo 4, verso 23. É preciso, irmãos, que passemos um tempo com Ele e dele aprender. Aquilo que eu tenho falado constantemente para vocês. Olha o tempo que nós estamos perdendo. Olha o tempo que vocês estão perdendo de não conhecer melhor esse Deus que já se revela para nós. Esse Jesus que já se revelou para nós. A Bíblia, não é, nos dá esses ensinamentos. Olha o que Paulo fala a respeito do nome de Jesus. Nós já conhecemos os feitos dele na nossa vida. Nós temos que contemplar esses feitos através de adoração, através de reconhecimento. E uma vez que eu procuro conhecer melhor esse Deus, esse Pai, esse Filho, esse Espírito Santo, naquilo que Ele já se revelou para cada um de nós, eu estou prestando um culto a Ele. Eu estou reverenciando Ele. Eu estou dando glória a Deus. Eu estou dando aleluias, aleluias, aleluias. É necessário dedicarmos um tempo em nossa santificação junto dele, porque ele é santo, e nós devemos ser santos na sua presença, buscarmos ser santos na sua presença. Devemos nos apresentar a ele com um coração puro e sincero, sem hipocrisia, sem máscara, não é? Reconhecer nele a nossa eterna dependência. Aquilo que eu sempre falo para vocês, essa permanência em Jesus Cristo, aquilo que a Bíblia já revela para cada um de nós, e a gente bate sempre nessa mesma tecla, porque não é? É o Evangelho, é o próprio Jesus. Nós entendemos através da ministração passada que o Evangelho é o próprio Senhor Jesus, e é nele que nós temos que permanecer, é nessa videira. A palavra em João 15, 5, também já ministrada aqui, também citada aqui, basicamente quase todos os cultos. Pastor, como o senhor é repetitivo, mas você tem compreendido essa repetição? Você tem feito o que a gente tem admoestado aqui, porque admoestar é fazer uma repreensão com amor, é repreender, não é? É exortar para que realmente vocês mudem o comportamento, tenham essa fome de conhecer esse que é o único digno de toda a honra e toda a glória, é o único digno de eu deixar todas as minhas atribuições mundanas de lado e buscar Ele em primeiro lugar na minha vida. Eu sou a videira, Jesus falando. Nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem Jesus. Essa dependência é da que eu sempre bato aqui nessa tecla, que nós temos que declarar para Ele. Senhor, eu não posso, mas Tu podes por mim. Eu sei que não é, a minha impossibilidade é a Sua possibilidade. Devemos aprender desta Maria de Betânia, seguidora de Jesus, como seus discípulos, e nos colocarmos sempre aos pés do Senhor Jesus. Percebe que no primeiro momento, primeira oportunidade que ela teve, o que ela fez? Lançou-se aos pés do Senhor Jesus. Os discípulos, eles tinham por hábito se assentar ao pé de um rabi para aprender. Esse era um gesto de que, eis-me aqui,
Eu estou aqui querendo aprender. E ela estava diante do mestre de todos os mestres. É Ele que está aqui agora. É a palavra dele que está sendo anunciada. Nós cantamos um louvor aqui aos pés da cruz. Cantamos um louvor aqui, adoradores, não é? Adorador por excelência. É isso que verdadeiramente nós devemos ser. O que Jesus espera de cada um de nós é uma entrega total. O que Ele espera de cada um de nós é que realmente nós, não é, busquemos nele esse aprendizado, naquilo que Ele já nos ensina, através das Sagradas Escrituras. Porque tudo que nós estamos falando aqui está na Bíblia. Ela lançava-se aos pés do Senhor. Ela desejava muito aprender de Jesus, mais e mais. Ela aproveitava todas as oportunidades de ficar junto dele. Ela deixava de lado o que era importante, necessário, para ficar com o que era de prioridade na vida dela. Ela contemplava Jesus, ela adorava Jesus. Diz a palavra, essa que nós estamos estudando, Lucas 10, 39, ela assentou-se aos seus pés e ouviu a sua palavra. João 11, 32, ela lançou-se aos seus pés e dividiu com ele a sua tristeza diante da morte do seu irmão Lázaro, antes de Jesus o ressuscitar. Diz a palavra em João 12, 3, que ela chegou aos seus pés e derramou a sua adoração. E você? O que você tem feito? Quantas coisas que você tem colocado à frente dessa adoração? Quantas coisas que você tem priorizado na tua vida? Quantas coisas que você tem dado a maior importância, dado a maior urgência? A segunda admoestação: devemos priorizar para Ele o que realmente deve ser priorizado. Verso 40. Enquanto Maria descansava e aprendia aos pés de Jesus, Marta se ocupava com os seus muitos afazeres da casa. Lembra que eu falei para vocês, não é? Para que vocês imaginassem que estariam hospedando Jesus? Claro que servir Jesus, servir a igreja do Senhor Jesus é a nossa prioridade. Claro, não, isso não se discute. Mas quantas coisas a gente tem colocado à frente da adoração a esse que é o único digno de toda a honra e toda a glória. Para pensar quantas desculpas que você já deu para você mesmo pelo fato de não se colocar aos pés do Senhor Jesus e aprender dele. Hoje, se colocar aos pés do Senhor Jesus e aprender dele é ter uma disciplina numa leitura com as Sagradas Escrituras, porque é Ele que está vivo ali dentro, é Ele falando dele mesmo. O Evangelho é Ele. Eu estar me lançando aos pés da cruz é a mesma coisa hoje que eu abrir as Sagradas Escrituras e conversar com Jesus. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou conversando com Deus. Há uma charge, que diz: Senhor, fale comigo. E abre uma nuvem lá do céu com uma Bíblia na mão, fala: está aqui, eu já preparei tudo, já tem todo um diálogo estabelecido, para que realmente nós possamos ter um início, meio e fim em toda a conversação. E a Bíblia está lá parada, a Bíblia está deitada em algum lugar na tua casa, a tua vida está passando, deteriorando dia após dia, teus tempos estão terminando aqui, e a Bíblia está lá parada. Você não abre,
Você não tem compromisso? Amém? Quanto ativismo dentro das igrejas no lugar de sermos samaritanos. Quanto ativismo no lugar do uso de misericórdia. Ser misericordioso hoje na igreja é você amar, é você cuidar, é você ensinar, é você discipular. É isso que Jesus fez, é isso que nós temos que imitar. Imitar Ele no verdadeiro amor, cuidar dEle como Ele cuidou de cada um de nós, está cuidando de cada um de nós e cuidará de cada um de nós eternamente. Ensinar como Ele nos ensina, conforme Ele está fazendo aqui agora, através do Espírito Santo, que eu tenho a impressão que está colocando essa palavra no mais profundo do seu ser. Porque não é a palavra de pastor, é o Evangelho de Cristo Jesus que está sendo ministrado, é o ensino de Jesus que está sendo ministrado, é a história de Maria transferida aqui para essa noite, é a história de Marta transferida aqui para essa noite, para que nós possamos ver o comportamento de uma e o comportamento de outra e ver exatamente aquilo que agrada a Deus, aquilo que agradou a Jesus. Amém? Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe com esse serviço só? Por tradição, pelo próprio comportamento da mulher, eu não consigo deixar de ver que Maria já havia ajudado Marta, mas naquilo que era necessário. Não dá para deixar de imaginar pela tradição. Marta era a irmã mais velha. Maria, pela tradição, já tinha essa obediência. Não é? Então Jesus já tinha com o que ser alimentado. Ela já tinha participado desse auxílio à irmã. Mas a irmã queria fazer mais, queria mostrar mais coisas. Não diferente de muitos crentes dentro da igreja. Quer mostrar. Mostrar para quem? Para o Senhor Jesus? Ou para os outros? O ativismo religioso é a causa da maior divisão da igreja nos dias de hoje. Aliás, em todos os tempos, mas principalmente, falando exatamente no nosso momento, contemporaneizando com o nosso tempo, um dos motivos dos desigrejados é pelo fato de muitos deles ter se inserido no ativismo religioso. Aquilo que eu sempre brinco com vocês, falando, o pastor não me deixou orar, o pastor não me deixou tocar, o pastor não me deixou cantar, eu nunca servi uma ceia, eu não fiz nada daquela igreja. Para quem que você quer fazer? É para Deus ou é para que os outros vejam? O ativismo, irmãos, não é a maior causa dos desigrejados hoje em dia. A população mais crescente de evangelhos hoje está na população dos desigrejados. Aqueles que de alguma forma foram ultrajados dentro da igreja, porque queriam fazer, e às vezes nem estavam preparados. Já havia preparado junto de Marta algo para alimentar o Senhor. Eu não consigo deixar de fazer essa conjectura. Mas Marta queria servir algo especial para Jesus. Marta se sentia sobrecarregada. Nós entendemos que ela fazia a coisa certa, ela queria agradar ao Senhor. Mas o Senhor, conforme ela diz, o Senhor, não te importas que a minha irmã me dê as costas?
Jesus, peça para ela vir me ajudar. Marta, ela estava mais para causar uma boa impressão social. Em nenhum momento ela quis sentar ali onde estava Maria e participar daquele culto. Ela achava que aquela conversa poderia ser adiada. Não diferente das pessoas que viram para você e falaram: todo domingo você está dentro da igreja? Todo sábado você está naquela INC? Toda quarta você está em culto de oração? Terceira demonstração. Devemos contemplar e ouvir o chamado do Senhor Jesus, verso 41. Marta, Marta, valile. A resposta de Jesus, ela é repleta de ternura. Quando ele cita 2 vezes o nome dela, nós conseguimos ver quanta compaixão existe ali. Marta, Marta, ainda que seja uma repreensão, ela vem com muito amor. Ela vem, não é? Com uma, como que eu vou dizer, com um cuidado especial. Marta, Marta. Se nós observarmos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Jesus se referiu a ela da mesma maneira quando ele se dirigiu para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo quando se separa a palha. Simão estava ali naquele momento se defendendo. Jesus estava dizendo exatamente, não é, que um deles ia trair ele. E Simão começou a se defender. No que, na sequência desses versos, Lucas 22, 31, é que nós vamos ver esse mesmo Simão que Jesus repreendeu com amor, o traiu antes que o galo cantasse. É a mesma ternura quando ele encontrou com Paulo no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando nós observamos a maneira, né, de que ele está falando ali com Marta, em tempo que ele está fazendo uma repreensão, mas em outras palavras, coitadinha, ela não conseguiu ainda enxergar o que é a prioridade. Quantas pessoas, quantas Martas que nós conhecemos? Quantas? Diz a palavra que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 19. E a quarta admoestação: devemos sempre escolher a melhor parte. Verso 42. Marta se preocupava com muitas coisas e Jesus diz que uma só é necessária. Marta, Marta, por que tanta coisa? Marta, Marta, para mim apenas uma já é suficiente. Por que se preocupar com o que não é importante? Marta, Marta, isso não é urgente. Ou pouco é necessário. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu o banquete espiritual que eu vim servir para vocês, esse banquete que está sendo agora derramado aqui para cada um de vocês. É esse banquete que Jesus espera que você, não é, participe com Ele a todos os instantes. Porque se você tem vindo na INC para comer depois, dando mais
vazão, dando mais importância ao alimento que vem depois, você está perdendo o banquete espiritual, que é servido antes. Quantas vezes deixamos de lado o banquete que o Senhor nos serve, envolvendo em afazeres, deixando o que é necessário de lado. A porção que Maria escolheu foi contrária à de Marta. As de Marta eram materiais, físicas, sociais. As de Maria era espiritual e de significado eterno. Jesus espera de mim e espera de você uma vida entregue a Ele. Adoração ao Senhor é uma prioridade e uma necessidade na nossa vida, irmãos. Aprender aos seus pés é uma prioridade e uma necessidade. Aprender aos seus pés hoje aquilo que eu estou dizendo a todos os instantes, a todos os cultos, é contemplar a sua verdade. Porque nessa igreja nós temos compromisso com o Senhor da verdade e compromisso, compromisso com o Senhor da palavra e compromisso com a palavra do Senhor, compromisso com a verdade de Deus. Nosso desenvolvimento de alma é a prioridade de Jesus para cada um de nós. Ele prioriza isso na nossa vida. Ele quer exatamente que a gente se desenvolva. Ele já deixou tudo escrito. Nós não podemos dizer que nós fomos enganados, nós não podemos dizer que nós não fomos anunciados, que não foi anunciado o Evangelho para cada um de nós. Ao contrário, as Sagradas Escrituras, elas estão aí, ela contém todo o seu conteúdo, que eu falava ontem na INC, ela é inerrante, ela não contém erro. Embora escrita por homens, mas foi soprada pelo Espírito Santo de Deus. Escreva isso, escreva isso, escreva isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus está dizendo para mim e para você essa noite: eu não quero um banquete. Tudo que eu quero é um prato da comida mais simples. Mas eu quero que você sirva olhando para as coisas do alto, olhando para as coisas que realmente têm significado eterno na tua vida, na vida do teu semelhante. Eu quero que você se alimente de mim e alimente os seus irmãos. Ensine eles a virem aprender de mim, sentados junto aos meus pés. O Senhor, irmãos, estima a nossa afeição antes mesmo de qualquer serviço. Maria de Betânia compreendeu Jesus. Marta não. Ainda dentro de cada um de nós um pouco de Marta. Há muito de mundo ainda dentro de cada um de nós. Há dentro de cada um de nós ainda uma igreja ativista aos olhos do mundo. Às vezes uma participação no culto, não é? Está dando, eu estou mostrando para as pessoas que eu estou indo lá. Mas o que você está indo buscar? Que testemunho você está dando quando você volta? Ou até mesmo quando você vem? Muitos querem causar impressão aos outros dentro da igreja. Muitos querem dizer aos outros que estão fazendo coisas para Jesus. Ele é onisciente, irmãos.
Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe da tua entrega, Ele sabe da tua busca, Ele sabe exatamente aquilo que você busca nele. Muitos ainda temam em não enxergar que não sou mais eu quem vivo. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Salmos 115, verso 1. Sejamos, irmãos, essa igreja de Maria de Betânia para Jesus. Sejamos essa igreja contemplativa aos olhos de Jesus, aonde quer que a planta do nosso pé pisar, para a honra e glória dele mesmo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essas palavras. Obrigado por esse ensinamento, Senhor. Obrigado pelo confronto, Senhor, de comportamento que nós observamos aqui através da conduta dessas duas irmãs. Seu Espírito Santo, o nosso professor, nos ensinou muito, Senhor, o que é ser verdadeiramente a igreja contemplativa aos olhos do seu Filho Jesus. O discípulo contemplativo aos olhos do seu Filho Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. É o que nós te agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.